E você aí pode pressionar os deputados dessa casa para dizer que sim, é constitucional que a gente altere a jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Há controvérsias, camarada Érica Hilton. Há controvérsia. Tá doido, barbudo? Como assim tem controvérsias? É na porrada contra o 6x1, camarada. Não tem arrego. Como é que você vai andar pra trás nesse momento, barbudo? Não tô te entendendo. Olha que te cancelo com gosto, hein? Calma, camarada, calma. A nossa discordância não é em relação ao conteúdo. A luta é contra o 6x1 e a favor de uma jornada justa, por uma vida além do trabalho. Isso aí não temos nenhuma dúvida. O nosso problema é sobre o caminho, e nem exatamente com a camarada Érica Hilton, ela está fazendo o papel dela, mas com uma camaradada aí que está apostando as fichas no lugar errado. E se a gente seguir a luta no lugar errado, ainda que ela seja correta, o resultado pode ser um fracasso. E como essa é uma luta porreta e importantíssima, a gente não pode dar esse mole. Vem com a gente que eu te explico. Camaradada, primeiro, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero agradecer muito por todas as mensagens de solidariedade e apoio que o nosso coletivo aqui recebeu. Seguimos juntos e aí aproveito para pedir desculpas, mas essa semana, excepcionalmente, a gente não conseguiu entregar o trabalho no domingo e estamos excepcionalmente saindo na segunda. Mas na próximo domingo a gente volta ao horário normal, 2 da tarde, domingo, como é de praxe aqui no Marcos Comenta. Hoje, porém, estamos saindo na segunda-feira. Salve, camaradada! Nós estamos agora com uma luta maravilhosa que tem que ser vitoriosa e para isso vai depender de nós, da Organização da Classe Trabalhadora, que é justamente a vida além do trabalho, contra a jornada escravocrata 6x1. Aliás, a gente começou esse ano, essa nova tomada, justamente fazendo um vídeo sobre esse tema. E agora é um momento importante da gente refletir sobre os acontecimentos e encaminhar algumas lutas fundamentais que têm que ser tomadas agora, desde já. E lá naquele vídeo eu já tinha comentado que eu e Engels participamos, junto com Bakunin e outros camaradas anarquistas e também com os socialistas utópicos, da Primeira Internacional, a Organização Internacional dos Trabalhadores, que tinha como objetivo criar uma unidade de luta entre todos aqueles que se organizam em defesa da classe, independente da sua linha e vertente ideológica. E uma das lutas mais importantes que a gente teve na Primeira Internacional foi justamente a jornada de trabalho, a redução da jornada de trabalho. E tinha como objetivo algo muito, muito similar ao que é agora a luta da vida além do trabalho. Naquela época, as jornadas de trabalho aqui no Brasil chegavam a 16 horas. Nos Estados Unidos, os imigrantes também trabalhavam 16 horas. E as jornadas menores eram de 14 e 12 horas. Todos éramos escravos da classe parasitária do capital, porque o capitalista enriquecia, enquanto nós trabalhávamos até nosso limite de exaustão e não tínhamos nenhuma vida. No final das contas, morríamos à língua, não tínhamos nem aposentadoria. E uma das lutas mais importantes que nós travamos ali na Primeira Internacional foi justamente a luta da jornada de 8 horas. E o nosso slogan era 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. A divisão do dia nas 3 jornadas, tendo como objetivo que a classe trabalhadora, além de trabalhar e produzir tudo que existe na sociedade, também tivesse sua justa recompensa, podendo aproveitar na vida das produções de tudo que era produzido aqui pelo sistema e cuja maioria a gente já tem falado bastante. Inclusive eu sugiro a camaradada assistir a playlist sobre a questão da mais-valia, do mais-valor. Ela é quase toda apropriada pelos capitalistas, por aqueles que detêm os meios de produção, os donos dos meios de produção. E nós, da classe trabalhadora, somos aqueles que realizam todo o trabalho da sociedade. Trabalhamos ao limite da exaustão para manter o enriquecimento parasitário de uma classe mínima, que é a classe dos capitalistas, dos ricos, dos bilionários, donos do capital. E a essa altura desse ano, a gente já fez um vídeo explicando para a camaradada qual é a diferença entre dinheiro e capital.
entre ouro e capital, num vídeo que a gente falou exatamente do debate que a gente estava tendo com o camarada Humberto Matos. E aqui eu sugiro fortemente que a camaradada também assista para entender exatamente do que a gente está falando. Mas tanto Humberto Matos quanto a gente tem muito claro que o sistema capitalista, o modo de produção capitalista, o modo de produção no qual a gente vive, ele é caracterizado pela superabundância. Eu tive ali uma pequena diferença com Humberto Matos em relação à escassez e abundância, mas temos nós dois um consenso. Esse modo de produção é o modo da superabundância. E a escassez que existe, a pobreza e a miséria que existe dentro do capitalismo, ela é feita artificialmente. Porque um grupo muito pequeno de pessoas, que são os capitalistas, eles se apossam de todos os bens que nós produzimos na sociedade, repassando para a classe trabalhadora o mínimo necessário para que ela reproduza a sua existência e colocando uma parte da classe trabalhadora como exército de mão de obra reserva, que é justamente o que possibilita que a exploração do restante da classe seja feita e que a classe nunca consiga obter uma remuneração justa pelo trabalho que ela executa. Nossa remuneração é sempre muito aquém daquilo que nós produzimos. E o que é fundamental a camaradada que está assistindo a gente, você que está assistindo esse vídeo entender, é que o capital tem total consciência disso. E o sistema capitalista funciona justamente criando essa grande injustiça, que é tornando aqueles que são os produtores, os trabalhadores no mundo, depauperados. Enquanto aqueles que não são trabalhadores, os parasitas, como Elon Musk, Jeff Bezos, os poucos bilionários que organizam toda a riqueza do mundo, eles que não trabalham vão acumulando toda a produção de nós, trabalhadores. A primeira internacional, que é aquela que eu participei junto com Engels e os anarquistas, Bakunin e outros, e também socialistas utópicos, era dividida justamente pela disputa dessas três correntes: os anarquistas, os comunistas e os socialistas utópicos. E essas três correntes tinham um objetivo em comum, que era defender o interesse da classe trabalhadora. Mas cada uma delas tinha meios diferentes a alcançar, tinha estratégias diferentes a alcançar, e uma delas estava totalmente equivocada. A gente vai falar mais sobre ela no futuro, mas o que importa para nós aqui é que os socialistas utópicos achavam que era possível que os capitalistas acordassem para o sistema injusto que eles produziam e, por benesse dessa classe, dessa categoria, dessa classe, eles acabassem tornando o sistema justo, criando um socialismo utópico, evoluindo o sistema capitalista através de reformas por uma sociedade igualitária. Um dos objetivos que eu e Engels tivemos, como a gente desvelou como funciona o modo capitalista, lá nos 3 livros do Capital, os 3 livros que às vezes são feitos em vários volumes, mas os 3 livros do Capital, era justamente demonstrar de modo científico como o sistema funciona e como é impossível, ainda que todos os capitalistas quisessem evoluir para uma sociedade igualitária, ainda que fosse uma questão moral, de bondade ou maldade dos capitalistas, ainda que nós eliminássemos os nazistas, como Elon Musk, e colocássemos só capitalistas bons, como o Eduardo Moreira, ainda que isso fosse feito, a gente não poderia chegar num capitalismo igualitário, porque é estrutural do capitalismo criar a injustiça social. Ela não é um erro feito por alguns capitalistas maus. Ela é a força motriz que mantém esse modo de produção. E esse modo de produção ele é mantido pela luta de classes, em que tem 2 classes que são antagônicas, que é a classe trabalhadora, que é quem faz todos os bens da sociedade, tudo que existe na sociedade, e a classe parasitária dos capitalistas, que se apropria de todos os bens que são produzidos e repassa para a classe trabalhadora o mínimo necessário para que ela mantenha a sua existência, a sua subsistência, que é o que a gente chama de salário. Embora nossas 3 correntes tenham percepções totalmente diferentes do modo como a gente vai conseguir chegar a uma sociedade justa e igualitária, os anarquistas, os comunistas e os sociais-democratas, ou Partido Trabalhista, como se é chamado hoje em dia, embora as 3 concepções sejam às vezes até antagônicas, ainda assim, como nós fazemos a luta pela classe trabalhadora, nós temos alguma coisa em comum,
E construímos a Primeira Internacional justamente para fazer uma unidade de luta, embora cada uma das três perspectivas sejam tão antagônicas. A gente trabalha com estratégias diferentes, mas construímos uma unidade de luta para conseguir conquistar o que é comum das nossas visões em relação à classe trabalhadora. E um ponto fundamental nessa luta, que aconteceu na Primeira Internacional, foi justamente a luta pela redução da jornada de trabalho. A jornada de trabalho, 8 horas. A jornada que tinha como slogan 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Agora, camaradada, se você não conhecia a história da Primeira Internacional, então para alguma coisa esse vídeo aqui já valeu, né? Então você já sabe. Siga a gente nas nossas redes. Camarada, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E aqui não é um espaço público, camarada, é um espaço privado. E a qualquer momento o nosso canal pode ser derrubado pelo interesse do capital. Por isso eu já pedi para vocês entrarem também nessa rede daqui, porque se qualquer um dos canais for derrubado, é por ela que nós vamos comunicar a você aonde vamos passar os próximos vídeos. E camaradada, quem mantém o canal não é nenhuma dessas redes. Quem mantém o canal é você e todos que nos assistem através do Apoia-se. Nós aqui do canal damos o nosso trabalho e também rateamos os custos dos gastos que temos aqui. E temos muito gasto com equipamento, inclusive temos equipamentos aqui bastante precários que brevemente terão que ser substituídos. Então, se vocês puderem ajudar com qualquer quantia, vai nos ajudar bastante, porque nós somos da classe trabalhadora e, como todos da classe trabalhadora, nós recebemos o mínimo necessário para a sobrevivência. E tudo que a gente coloca aqui, acaba que a gente tem que abrir mão de sobrevivência para conseguir estar mantendo o canal. A gente já faz isso com o trabalho, mas se vocês puderem ajudar com as quantias para a gente resolver os equipamentos, vai nos ajudar bastante. E agora tem mais uma coisa que eu quero falar sobre o que aconteceu em 1887, que é fundamental e que você vai gostar. Vem com a gente, que ainda temos mais história pela frente. Ou 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Não importa a ordem, o que importa é que essa chamada, ela era essencial, tanto para os comunistas, como para os anarquistas, como para os socialistas utópicos, aqueles que se chamamos hoje de reformistas. E embora tenhamos tido muitas disputas internas, a nossa unidade de luta possibilitou que a luta da jornada de 8 horas se internacionalizasse, tornasse a luta de toda a classe trabalhadora, de todas as categorias, em todos os países e naquele tempo. Os socialistas utópicos daquela época tinham lá o seu Eduardo Moreira, que na época se chamava Robert Owen. E Robert Owen era dono de parte das indústrias e, por ser o dono de parte das indústrias, instituiu voluntariamente dentro das suas indústrias a jornada de 10 horas. Não era o que a gente queria a jornada de 8, mas ele instituiu ali o limite da jornada de 10, que nós conseguimos depois transformar na jornada para mulheres e crianças. E os democratas americanos acabaram levando essa luta para dentro da esfera pública. E os servidores públicos estadunidenses tiveram ali a sua jornada reduzida para 8 horas. Mas a burguesia, ansiosa por acumular toda a mais-valia produzida no mundo, querendo esfolar a classe trabalhadora para além do seu limite, não possibilitou que esse ganho dos servidores federais dos Estados Unidos transbordasse para a iniciativa privada. E foram fechados na luta contra a classe trabalhadora. A nossa luta da Primeira Internacional começou em 1864. 5 anos depois, em 1869, o presidente Ulysses Grant dos Estados Unidos deu a jornada de 8 horas para todos os servidores públicos federais. Era uma vitória expressiva e importante na luta. A forma como os socialistas utópicos trataram tanto as nós comunistas como anarquistas, no decorrer da história da Primeira Internacional, acabou inviabilizando que a Internacional continuasse. Tomamos sucessivos golpes, fomos excluídos da Internacional e, ao mesmo tempo que fomos excluídos, nós fomos vencidos. A Internacional foi desfeita. Dali em diante, eu e o camarada Engels tivemos como uma grande missão nossa reconstruir a Internacional. Lutamos bravamente por isso e eu acabei morrendo pouco antes de ver esse processo ter um bom desfecho.
enfim, construirmos de fato a Segunda Internacional. No entanto, a luta da jornada de trabalho de 8 horas, a 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho e 8 horas de descanso que a gente tinha feito lá em 1874 e que não paramos, continuamos mantendo nos sindicatos em que a gente ia ocupando, essa luta foi uma luta certeira e essencial para a organização da classe trabalhadora. A tal ponto que em 1884, uma federação de sindicatos lá nos Estados Unidos chegou ao impasse de que se essa lei não fosse aprovada nas vias legislativas, ia ser aprovada na marra através de uma greve geral que eles prepararam para 1º de maio de 1886. Notem, eles se reuniram em 84 e planejaram uma greve geral que ia iniciar 2 anos depois, no dia 1º de maio, e só iria arrefecer com a vitória final. Foi um processo árduo, e uma das cidades mais industrializadas dos Estados Unidos, que era Chicago, foi protagonista da luta mais feroz, ferrenha, na qual a burguesia colocou todos os seus dentes de fora. Tivemos um senhor revés na classe trabalhadora, mas isso acabou se revertendo numa vitória para toda a classe. E é essa história que a gente vai contar aqui agora. A história do 1º de maio. De 1884 até 1886, algumas categorias conseguiram atingir a jornada das 8 horas, mas ela não foi estabelecida nem estendida a todas as categorias. E por conta disso, 1º de maio de 1886, tal qual havia sido decidido 2 anos antes, foi deflagrada uma greve geral que em Chicago teve mais de 300.000 adesões e operários ocupando as ruas num movimento forte. E a mídia, a grande imprensa, os jornais de Chicago, que são na verdade o comitê de propaganda e agitação da burguesia, publicavam textos cruéis contra a classe trabalhadora. O Tribune, que é um jornal de Chicago, chegava a dizer: se a jornada de trabalho fosse reduzida para 8 horas, os trabalhadores iam aumentar o consumo de bebida e de violência na cidade. Para eles, nós, da classe trabalhadora, somos o que há de pior, o excremento, aquilo que deve ser reduzido totalmente a uma existência escravocrata de trabalho, com o mínimo de tempo de lazer, para que a gente não desperdice nosso tempo em bebedeiras e violência contra a elite dominante. A decisão tomada em 1884 foi levada a cabo. Algumas categorias ganharam redução de jornada de 8 horas, mas a maioria não. E na cidade de Chicago havia um socialista utópico, um reformista moderado, um socialista moderado, chamado Albert Parsons, que conseguiu tomar a frente do movimento e colocou 300.000 operários fazendo greves e piquetes logo no 1º de maio de 1886. E foi assim que no dia 4 de maio, um piquete em frente à McCormick Harvard, uma indústria que fazia produtos agrícolas, foi atacado de forma covarde pela polícia local, que atirou contra todos os trabalhadores, matando 5 e ferindo 50, e dispersando de forma covarde o restante da manifestação. Os socialistas utópicos, apavorados com a forma violenta como o Estado estava tratando, os anarquistas nem tanto, porque os anarquistas já sabiam que o Estado é o comitê armado da burguesia, mas os socialistas utópicos não. Chamaram então uma grande reunião para o dia seguinte, para o dia 5 de maio. E o prefeito cedeu ali o espaço do mercado municipal para que essa reunião fosse feita. Era uma reunião pacífica, feita pelas forças reformistas. E a polícia, quando chegou, viu que se tratava de um encontro bastante calmo e pacífico. E no fundo, cá entre nós, os reformistas estavam tentando discutir a saída daquela greve para evitar novas mortes. Os anarquistas acreditavam que a luta ali deveria ser mais intensa porque eles estavam próximos da vitória. Quando os trabalhadores começaram a sair da reunião e foram voltando para suas casas, na saída do mercado, as forças policiais abriram fogo de forma covarde, lembrando muito os episódios que aconteceram em 2013, no Rio de Janeiro, quando os trabalhadores que bebiam cerveja ali na Lapa foram surpreendidos por um ataque da polícia e, ao descerem as escadarias da Lapa, foram metralhados na parte de baixo com balas de borracha, mas foram atingidos de modo covarde quando tentavam retornar para suas casas também. No meio da confusão,
Em autodefesa, alguns trabalhadores atacaram os policiais que estavam atirando a esmo na população e acabaram matando um policial. As lideranças anarquistas e socialistas utópicas do movimento foram presas, ainda que não estivessem presentes na reunião. E um julgamento totalmente burguês, no mais perfeito perfil da justiça burguesa, que até hoje é assim, visto que, por exemplo, em 2013, um trabalhador em situação de rua, Rafael Braga, que estava trabalhando e que não tinha participado de nenhuma manifestação, carregava ali pinho-sol e água sanitária para realizar seus trabalhos, foi preso e condenado pela justiça como se estivesse conspirando em 2013. E ele sequer participou de 2013. A justiça burguesa, de forma muito clara, ali no caso do Rafael Braga, queria botá-lo como exemplo para mostrar para a classe trabalhadora que não existe justiça e que o tribunal está do lado do capital. O Tribunal do Júri de Chicago, que julgou as 8 lideranças do movimento do 1º de maio e que os condenou ao enforcamento, eram compostas por industriais, comerciantes e patrões, somente pessoas da patronal. E tanto o juiz quanto o corpo de júri foram claros que ainda que eles não estivessem presentes, que ainda que eles não tivessem absolutamente nada a ver com a morte do policial que aconteceu e deveriam ser enforcados como exemplo para mostrar para a classe trabalhadora que os ideais anarquistas e que os ideais socialistas utópicos não seriam tolerados na sociedade e seriam punidos de forma exemplar. Para que fique bastante claro para toda a camaradada qual é o caráter da justiça no Estado burguês. Albert Parkinson, que além de não estar presente no local, que além de ser socialista utópico e não anarquista como os outros, se apresentou para ser julgado junto, pois fez questão de ter o mesmo fim injusto dos anarquistas e mostrar uma solidariedade de classe que era fundamental naquela época. O mundo inteiro olhou com perplexidade para essa barbaridade. E a união da classe trabalhadora, a unidade de luta cresceu. E graças a esse julgamento, e graças a essa condenação, e graças, infelizmente, à execução dos camaradas, vou pedir para botar aqui a foto dos 8 camaradas, dos quais 6 foram enforcados em 11 de novembro de 1887, no ano seguinte, graças a essa justiça que unificou a classe trabalhadora do mundo, houve a percepção em todo mundo que era fundamental para a defesa da classe refundar a Internacional. Em 1889, 2 anos depois, foi finalmente feita a segunda Internacional, com o meu camarada Engels participando dela. Eu, infelizmente, já tinha ido dessa para Americanos, como aliás a gente conta na história do 8 de março. O vídeo que a gente fala do 8 de março também vale a pena dar uma conferida lá. Mas é importante perceber que a injustiça feita contra aqueles 8 trabalhadores, a injustiça conhecida, e todos sabiam que o julgamento tinha sido enviesado, o mundo inteiro viu perplexo aquele enviesamento daquele julgamento, essa condenação ao enforcamento das 6 lideranças foi o que serviu de estopim para toda a classe trabalhadora, fundou a Segunda Internacional. O governador do estado de Illinois, lá em Chicago, esperou que os 8 condenados à morte pedissem clemência. Somente 2 deles fizeram isso. E os 2 que pediram clemência, o governador permutou a pena de morte para prisão perpétua. Os outros 6, porém, se recusaram. Disseram, inclusive Albert Parkinson fala com todas as letras, ou dai-me a liberdade, ou dai-me a morte. Preferiram seguir para o cadafalso e serem assassinados para mostrar para toda a população trabalhadora do mundo qual era o caráter do capitalismo. A burguesia teve uma vitória momentânea ali, mas essa vitória teve um custo, porque tanto fez surgir a Internacional, a Segunda Internacional, como possibilitou que em 1917 a classe trabalhadora da Rússia tivesse força suficiente para instituir o primeiro país socialista soviético, o primeiro país socialista visando a construção do comunismo. E a existência do país socialista, com jornada de 8 horas, forçou a todos os países capitalistas
fazerem aquilo que eles diziam que era impossível, que era justamente reduzir a jornada de trabalho do mundo para 8 horas, colocar as férias remuneradas de um mês a cada 12 e colocar descansos semanais junto com feriados espalhados no decorrer do ano para que pudesse haver vida além do trabalho. Aqui no Brasil nós estamos mais distantes desses ganhos, porque nós obrigamos a nossa classe a trabalhar 6 dias e descansar apenas um. E essa forma de exploração ela é absurda, porque mesmo a jornada sendo de 8 horas, a gente sabe que vários camaradas são obrigados a trabalhar mais de 8 horas sem receber as horas extras, porque são escamoteadas, e principalmente ficam tanto tempo no deslocamento entre a casa e o trabalho que não tem as 8 horas de lazer. Tem, na verdade, 8 horas de descanso e o resto, deslocamento e trabalho. Passam pela vida, portanto, sem poder usufruí-la. Vivem em função de enriquecer uma categoria pequena, que é a categoria dos capitalistas. Mas aqui, tal qual os reformistas, lá em 1886 e 1884, há um equívoco na luta. Estamos jogando muita força no plenário do Congresso, quando não é lá o nosso palco de luta. Para conseguirmos vencer na luta da vida além do trabalho, a gente tem que ocupar as ruas, tal qual os camaradas de Chicago. E temos que ser irracíveis, se necessário, morrer, abandonar a luta, jamais. Irmos até o fim. Se a burguesia for injusta, mantermos-nos firmes, porque a classe trabalhadora ela tem algo a seu favor. Ela é a única classe que produz no sistema capitalista. Tudo que é feito no sistema capitalista, inclusive a violência de Estado, é produzido pela classe trabalhadora. E nós temos que fazer a unidade da luta, ser capaz de ver qual é o interesse da classe, criar a unidade da luta e ocupar as ruas. Por isso é fundamental nesse 1º de maio que todos nós participemos de todas as ocupações de rua contra a escala 6x1. Em São Paulo vai ter uma marcha na Avenida Paulista às 10 da manhã. Em Fortaleza vai ser às 15 horas. Eu vou pedir para o camarada da internet colocar aqui o local em que ela vai acontecer. No Rio de Janeiro eu ainda não sei dizer, mas camaradas do Rio, temos que nos informar e ocupar o espaço em que isso vai acontecer. E você que está em outra cidade tem que ver o que está acontecendo na sua cidade, aonde vai ter essa marcha e participar dela. O 1º de maio de 2025 vai ser o 1º de maio contra a escala 6x1. Vamos fazer valer as 6 mortes que aconteceram em 1887 e avançar com a luta. Nós, camaradas, não temos nada a perder, a não ser os grilhões que nos prendem a burguesia. Até a vitória, camaradas! Sempre!